Gente, hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que eu creio que seja muito oportuna para o nosso coração. Há 2 semanas eu preguei sobre a fé, a esperança e o amor. E hoje eu quero falar especificamente sobre a esperança. E sobre uma esperança viva. Amém? Eu quero ler com vocês o texto de Romanos 8, versículos 18 ao 30. O texto diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E somos cada um de nós, esses aqui, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor antes da gente começar mesmo? Gente, por que é tão importante falar sobre esperança e por que eu tive que qualificar a esperança e dizer esperança viva? Porque nem toda esperança é viva, nem toda esperança é verdadeira. A gente vive um tempo muito estranho em que a gente precisa tanto de uma esperança, mas a gente vê as pessoas cometendo erros graves. Ou estão, de um lado, com esperanças vazias, sem sentido, sem solidez, ou estão desesperados. E nenhuma dessas duas coisas é boa, gente. Uma esperança vazia não vale nada. Há pouco tempo, há alguns anos na verdade, eu vi a lista dos 10 livros mais vendidos no Brasil e 4 eram de um autor de autoajuda. Esses que prometem coisas que não levam a nada. Sabe, uma esperança vazia não tem fundamento. Não vai realmente abençoar a sua vida na hora que você esperar a concretização das coisas. Uma esperança vazia, uma promessa que não tem fundamento, não adianta nada. Sabe, é como aquela mãe que sai no shopping com a criança e a criança pede algo e ela diz, na volta a gente compra. Coitada da criança, na volta não vai comprar porque a mãe vai esquecer. Nem toda esperança se cumpre. Falei dos livros de autoajuda. Hoje em dia as pessoas usam muito uma frase dizendo assim, o universo conspira a seu favor. Esperança vazia. Não é o universo que conspira a seu favor, o universo não tem poder nenhum para fazer nada. E o texto que nós lemos, veja lá o versículo 22, diz que a própria criação geme, anseia pela sua restauração. Ou seja, o próprio universo também sofre, toda a criação sofre por causa do pecado que entrou na humanidade. Quem conspira ao seu favor é o Senhor, amém? Deus quer te abençoar, Deus tem propósitos, nós vamos ver aqui, e nele você pode confiar. Então esperança vazia não adianta nada, eu preciso de uma esperança viva. E o lado oposto daqueles que são os desesperados também é muito ruim, gente. Uma pessoa sem esperança hoje em dia, o que é que sobra? Porque eu vou dizer para você, a esperança, quando ela vai embora, ela não vai sozinha. A esperança, quando vai embora, ela gosta de ir acompanhada. Ela leva a sua alegria. Ela leva a sua capacidade de amar. Uma pessoa desesperada, uma pessoa sem esperança, ela se torna amarga.
ela se torna incapaz de abençoar outras pessoas, porque se ela não está vendo nem a solução para a sua própria vida, se ela está num estado emocional em que ela não se sente suprida e não consegue olhar para o futuro com esperança, como é que ela vai ter força para abençoar outra pessoa? Então, quando a esperança vai embora, as pessoas desesperadas, realmente não é um bom caminho. Então a gente nem pode ser cético, a gente não pode ser pessimista diante dos problemas, mas a gente também não pode colocar a nossa vida numa esperança que não vai nos abençoar. Precisamos de uma esperança viva, amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Esse texto fala de problemas, fala da situação da humanidade, fala do pecado, mas ele tem promessas maravilhosas que nos mostram uma esperança na qual a gente pode colocar a nossa confiança, amém? Então, em primeiro lugar, o primeiro fundamento dessa esperança é que nós temos a esperança da glória futura. Do versículo 18 ao 25 nós vemos isso, e eu quero ler para você só o versículo 18 agora. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está olhando para o futuro, para a eternidade. A principal esperança dele é a glória eterna. Não é nesse mundo. Ainda que ele saiba que Deus nos abençoa nesse mundo, o principal fundamento da esperança dele é a glória eterna. E eu quero perguntar para você, será que a gente não está esquecendo disso, gente? O tema do nosso aniversário vai ser sobre sermos peregrinos. Você se vê como um peregrino? Ou você se vê como alguém que é desse mundo aqui e está tentando se dar bem somente aqui? A sua esperança está nesse mundo? Quantas vezes você se alegrou nos últimos tempos porque o seu nome está escrito no livro da vida? Quantas vezes você, pelo contrário, se viu olhando para a vida de um ponto de vista essencialmente material? Como se a vida fosse só isso aqui. Gente, nós estamos esquecendo que nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos esquecendo de fundamentar uma visão espiritual da vida. Muitos de nós, fundamentando hoje em dia a nossa vida em princípios puramente naturais, temporais, coisas que são passageiras. Você se alegra por saber que seu nome está escrito no livro da vida? Você olha para a vida sabendo que você está caminhando para algo melhor sempre? Hoje a gente só pensa na eternidade, na vida eterna, no céu, quando alguém morre. E aí a gente, glória a Deus que ele está salvo, né? Glória a Deus que ele está no céu, é um consolo. Mas só naquela hora que a gente pensa nisso? A minha vida inteira tem que ser um caminho para a glória. Eu estou nesse mundo aqui como peregrino, eu não sou daqui. Eu estou aqui para cumprir um propósito de Deus, e eu estou caminhando para um dia ver a Deus face a face e viver a vida plena que Ele preparou para nós. Quando eu penso nisso, quando eu fundamento a minha vida nisso, tudo que eu faço aqui muda de sentido, gente. Eu sirvo a Deus com a alegria de saber que se ninguém me agradecer pelo que eu estou fazendo, Deus vai me abençoar. Eu sei que eu tenho algo no céu preparado para mim, amém? Eu sirvo a Deus com alegria. E se tiver que suportar sofrimentos por aqui, eu sei que eu estou caminhando para algo melhor. Agora, quando a pessoa tem uma visão terrena, natural, gente, ela tem motivo para ficar desesperada, tem ou não? Tira a esperança da vida eterna da sua vida para ver o que sobra. Estamos todos envelhecendo. Estamos todos, cada dia você tem um dia a menos na sua vida. Se a sua vida for uma perspectiva só natural, o que sobra, gente? É para ficar desesperado mesmo. Com o envelhecimento, naturalmente, a gente perde algumas coisas. A gente vai tendo menos energia, menos saúde, às vezes. A gente tem menos tempo. Se a sua vida for somente natural, se você olhar para a vida só de um ponto de vista natural, você está desesperado. Mas se você está olhando para Jesus, se você está olhando para a eternidade, se você sabe que você foi
preparado, foi salvo, foi predestinado por Deus para uma glória eterna. Então você tem alegria em todo o tempo, em todas as fases da vida, na juventude, na velhice, quando as coisas são difíceis, quando são tempos de prosperidade, você vai estar sempre cheio da esperança, uma esperança viva, amém? Eu li certa vez uma história que eu acho que ilustra muito bem isso, de que um missionário saiu da sua terra, foi pregar em um lugar muito difícil, passou muitas privações, muitas lutas para pregar o evangelho num país muito difícil, e passou tantos anos ali, dedicando a sua vida à pregação do evangelho. E depois de muitos anos ele voltou para a sua terra, para o seu país. E quando ele voltou, ele chegou no aeroporto, havia pessoas fazendo festa, comemoração, pessoas com plaquinha para receber algumas pessoas famosas. Eu não me lembro da história se eram atletas, o que era, que estavam voltando. Imagine que fosse atletas voltando da Olimpíada, né? E todo mundo fazendo festa lá. E ele voltou e para ele não havia festa alguma. Não havia ninguém esperando por ele. E ele ficou um pouco abalado, entristecido por isso, pensando assim: eu passei 20 anos pregando o evangelho, saí da minha nação, sofri tudo isso, e eu chego aqui, para mim não tem festa, para essa gente tem. A esposa dele, muito sábia, percebeu a tristeza do coração dele e disse para ele assim: amor, a gente ainda não chegou em casa. Entendeu? Essa não é a nossa pátria. Ele não tinha sido recebido com festa porque ele ainda não tinha chegado na sua casa. Quando ele chegar na sua casa eterna, lá ele vai ter festa. Amém? Então nós precisamos cultivar uma visão espiritual. A Bíblia diz que a nossa maior esperança está no futuro e não aqui. O versículo 20 fala da inutilidade do universo. Por isso que eu disse essa história de que o universo conspira a seu favor. O versículo 20 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O versículo 19 mostra a expectativa, diz assim que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É como se a natureza personificada estivesse ali ansiando, desejando ver a nossa restauração, ver a glória dos filhos de Deus. A própria natureza foi corrompida pelo pecado. E nós vemos todos os dias, todo ano tem tragédias, agora mesmo inundações terríveis na Europa. E não é só uma questão do momento do aquecimento global, sempre houve tragédias naturais desde que o pecado entrou no mundo. E vai continuar existindo. Então eu quero dizer para você, se você tiver uma visão estritamente natural, você não vai ter ânimo, você não vai ter alegria, você não vai ter esperança. O versículo 23 diz: Também sofremos, a nossa salvação não é completa aqui. O versículo diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos, desejamos o dia em que vamos estar livres de todo o pecado que ainda existe na nossa carne. Nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos estar na presença de Jesus, nós vamos ter plenitude. E nós precisamos cultivar uma visão espiritual, uma visão da eternidade. Você precisa se lembrar que você é peregrino aqui, amém? 2 Coríntios 4:17, tem um texto muito interessante. Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que é que ele disse? Leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele diz assim: os problemas que eu estou passando aqui, as lutas que eu passo, são leves e momentâneas comparadas com a eternidade. Amém? Agora eu quero ler para você o que é a leve e momentânea tribulação que Paulo passou. Ele descreve lá em 2 Coríntios 11, 24 a 28. E eu quero que você se imagine como um companheiro de Paulo. Paulo sempre tinha um amigo, não é? Era Paulo e Silas, outra vez estava Lucas com ele, sempre tinha um amigo, um companheiro de ministério, Paulo e Barnabé. Então imagine que é você que está do lado de Paulo, tá bom? Então é assim, a partir do versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. É uma quarentena menos um porque eles criam que 40 matava.
Dificilmente alguém sobreviveria. Então, quando a pessoa era açoitada, era 40 menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. É leve e momentâneo isso, gente? Fala sério, você acha que é leve e momentâneo? 3 naufrágios, eu no primeiro não voltava mais. Eu acho que ia ser difícil eu voltar depois do primeiro naufrágio, gente. O negócio é feio. Fustigado com varas, apedrejado. Quando ele foi apedrejado, se eu não me engano, na cidade de Listra, ele foi dado como morto. Pararam de apedrejá-lo, não porque falaram, já está bom, porque pensaram que ele tinha morrido, já, tinham completado o trabalho. E aí quando as pessoas foram embora, depois ele recobrou a consciência. Então, Paulo chama tudo isso que ele passou de uma tribulação leve e momentânea. E você falando que você tem um problemão. E você achando que você tem um problema gigantesco. Provavelmente daqui a 1 semana, 1 mês, seu problema estará resolvido. Mas o que Paulo passou, ele chamou de leve e momentânea tribulação. O que é que faz isso parecer leve e momentâneo? É a comparação com a glória eterna. A visão que ele tinha da eternidade era tão profunda que fazia isso parecer pouco. E se você acha que os seus problemas são tão gigantescos, se você está tão triste, tão desesperado por causa dos seus problemas, é porque você não tem a visão da eternidade que Paulo tinha. É a visão da eternidade que vai fazer aquilo parecer pequeno. Amém? Então, se você cultivar uma visão, cultivar uma esperança da vida eterna, você vai ter uma vida diferente. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo, presta atenção, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma outra tradução diz que somos os mais miseráveis. Se a sua esperança em Cristo for só para essa vida, você é infeliz, miserável. Então nós precisamos cultivar uma visão da eternidade. Precisamos entender que Deus nos abençoa aqui sim. Nós podemos ter planos, projetos para essa vida aqui, claro. Enquanto estamos nesse mundo, podemos ter sonhos, podemos ter projetos, mas se tivermos que sofrer por amor a Jesus, nós vamos enfrentar. E se passamos dificuldades, porque o mundo caído mostra que até a própria natureza geme, então nós vamos ter paciência para suportar isso. Se eu tiver que servir a Deus e por isso, para servir a Deus, tiver que me sacrificar, fazer alguma coisa que vai ser duro, eu vou fazer e vou fazer com alegria como Paulo fazia, dizendo assim: a minha leve e momentânea tribulação não é nada perto da glória eterna que Deus tem para mim. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Sabe, nós cremos na restauração dessa nação, nessa igreja nós sempre oramos pelo nosso país. Mas não quer dizer que a gente confia em algum governo. Não quer dizer que a gente acha que algum governo vai mudar as coisas. Nós oramos pelo bem da nossa nação, porque é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Nós oramos para que haja paz, para que haja prosperidade, mas nós sabemos que a resposta vem do Senhor sempre. E sabemos que ainda que esse país se torne tudo aquilo que ele pode ser, vai ser muito pouco perto daquilo que a glória eterna significa. Amém? A nossa visão sempre tem que ser transcendente, tem que ser maior do que simplesmente olhar para aquilo que os 5 sentidos podem nos mostrar. Segundo lugar, nós temos o auxílio do Espírito Santo, está lá nos versículos 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede
pelos santos. Amém? Aqui nós temos um outro fundamento para a nossa esperança. Além da visão da eternidade, Paulo está dizendo que nós temos aqui o auxílio do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus habita em nós e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que nós mesmos às vezes não sabemos como convém orar, mas que o Espírito intercede por nós. Então ele está dizendo assim, não é só a visão da eternidade. Hoje você já experimenta a eternidade porque é o Espírito eterno de Deus que está em você. Você não vive nesse mundo aqui como uma pessoa natural, você vive como alguém que tem o Espírito de Deus em você. Então ele está mostrando que além da visão da eternidade, eu tenho uma presença maravilhosa, que me garante que eu vou enfrentar os desafios do hoje também. Eu vou vencer os desafios do hoje. Eu vou ter força, eu vou ter ânimo, eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter direção, porque o Espírito de Deus habita em mim e esse companheiro maravilhoso, eterno, divino é que me ajuda. Amém? Então, quando o Espírito de Deus habita em você, você sabe que você tem um suprimento sobrenatural de energia. Você não depende somente das suas forças, das suas capacidades, da sua inteligência, da sua capacidade emocional de superar as dificuldades, mas você tem um auxílio eterno. Então, a habitação do Espírito faz toda a diferença. Lá em Romanos 8,16, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. A primeira coisa que o Espírito de Deus comunica conosco quando nós nos convertemos é que nós somos filhos de Deus. Quantos aqui já são filhos de Deus? Levante a mão para eu saber. Você sabe disso? Você tem no seu coração o testemunho do Espírito? Mesmo nos momentos difíceis, você sabe que o Espírito de Deus está com você, que Ele está te ajudando? Mesmo quando você erra, quando você peca, é Ele quem está lá no teu coração dizendo assim, filho, sai dessa. Não é esse o caminho que eu tenho para você? Amém? Então, nós temos o Espírito de Deus orando, intercedendo por nós. Olha só o que a Bíblia diz, que nós não sabemos nem orar como convém. Que seria da nossa vida sem a intercessão do Espírito? Sabe, nós às vezes não sabemos orar como convém. Certa vez eu ouvi um pastor orando assim, Deus, muito obrigado porque o Senhor não atende todas as minhas orações. Porque ele sabe que às vezes ele ora, pede bobagens. Aconteceu uma coisa engraçada quando eu era solteiro ainda, e eu conheci Naísa, que hoje é minha esposa, e ela começou a se interessar por mim, sonhava comigo e acordava com raiva. E ela orava, Deus, eu não quero isso, tira isso da minha vida. Ela repreendia no nome de Jesus quando sonhava comigo. Porque ela não queria casar com um pastor. Ela tinha um avô pastor, tio pastor, o pai pastor, e tinha passado por muitas circunstâncias naquela época. Ela tinha no coração dela que ela não queria se casar com um pastor. Então ela sonhava comigo, eu acordava com raiva, gente. E orava, repreendia no nome de Jesus. Graças a Deus que Deus não ouve essas orações. Já pensou o que eu teria perdido? Então, Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. E é Ele quem te fortalece. É Ele quem intercede por você. Sabe quando você não sabe nem o que pedir? Você precisa definir o seu futuro e você não sabe o que pedir para Deus? O Espírito de Deus sabe. E sabe, mesmo que você esteja pedindo algo errado e você está tentando ir numa direção errada, o Espírito de Deus está em você. E está junto com o Pai, está intercedendo junto ao Pai, para que você tenha aquilo que está no coração dele. Nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento burocrático, religioso, em que a gente vai lá, cumpre uma obrigação dominical e vai embora. Não, é uma relação viva, é uma relação de comunhão, é uma relação em que existe comunicação. Pai fala com filho, gente, filho fala com pai. Filho é folgado para pedir as coisas para o pai. E nós somos assim, nós temos uma relação viva com Deus. Essa relação viva acontece porque quando Jesus subiu ao céu, Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, um outro da mesma natureza, um outro igual a mim. E Ele mandou o Espírito Santo para fazer toda a diferença na sua vida, amém? Para que você seja avivado, para que você seja forte, perseverante. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. E aí,
quando você vê Paulo dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz peso eterno de glória acima de toda comparação, é porque o Espírito de Deus em nós nos fortalece. Sabe, a fé religiosa, ela é muito vazia. Se você olhar para as religiões à sua volta, é sempre um sistema de trocas. É sempre um sistema de manipulação. O homem fazendo coisas para tentar manipular a Deus, para tentar alcançar o favor. A nossa relação com Deus é uma relação viva. É uma relação em que Ele está presente nas nossas vidas. É uma relação em que Ele está habitando em nós. Ele está com você todos os dias. Amém? A intercessão do Espírito é eficaz. Porque é Deus. O Espírito de Deus é divino. O Espírito Santo é Deus. Ele te ama de verdade. Ele tem poder de verdade para executar aquilo que Ele deseja. Então não há um relacionamento com intermediários. Não é com um santo, não é com um guru, não é com um amuleto. É com uma pessoa divina. Isso é tão glorioso, é tão tremendo, que eu não sei como que as pessoas ainda continuam nessa religiosidade cheia de burocracia, cheia de intermediários, que precisa saber qual é o guru certo para ele se chegar a Deus, qual é o amuleto certo para ele poder ter sorte, quando a pessoa pode simplesmente ter Deus, o Espírito de Deus habitando nela, através da fé em Jesus. Isso é tão maior, tão superior. E é essa realidade que Deus presenteou você, amém? Um Deus de graça que te deu isso tudo sem que você mereça. Não é porque você é um templo tão maravilhoso para o Espírito de Deus que Deus veio habitar em você. É porque Ele te ama. É porque Ele é gracioso. E por fim, eu quero dizer que nós temos a garantia de um propósito imutável de Deus. Deus não muda o seu propósito. E porque Deus tem um propósito, eu tenho esperança. Porque os meus propósitos podem falhar. Os meus propósitos podem não ser concretizados. Mas os propósitos de Deus, eles vão ser concretizados. E Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Esse é o motivo da minha esperança. O versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está sendo guiado por um propósito de Deus nessa vida, tudo vai cooperar para o seu bem. Ainda que passe por lutas, por dificuldades, por sofrimentos aqui, no final tudo vai dar certo. A gente já conhece o final da história, gente. A Bíblia já deu o spoiler para a gente, já contou como é que vai ser a eternidade. Está tudo preparado e o propósito de Deus vai se cumprir. O versículo 29 ao 30 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você foi predestinado para tornar-se a imagem de Jesus. Nós estamos aqui nesse mundo como peregrinos, crescendo cada dia mais, nos parecendo com Jesus, através do conhecimento da palavra de Deus, através da atuação do Espírito de Deus na nossa vida, cada dia mais crescendo, e um dia vamos ver ao Senhor face a face. Amém? O versículo 30 diz... o versículo 29 ainda o final, né? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O propósito de Deus é tão certo, tão imutável, que Ele diz, e a esses que Ele justificou, também glorificou. A nossa glorificação ainda não aconteceu, gente. Isso é na eternidade. Mas Paulo fala disso como se fosse um fato consumado. Porque aquilo que Deus planejou lá no passado, antes que você existisse, para Deus já está consumado. Porque ninguém vai impedi-lo de cumprir o seu propósito, amém? Então, você é um servo de Deus. Você é filho de Deus. O seu destino é o céu, é a eternidade. O seu destino é viver aqui com a bênção de Deus e experimentar a plenitude no futuro. E isso ninguém vai mudar. Deus considera isso já realizado, porque é o plano, é o propósito dele, e ninguém pode mudar, ninguém pode impedi-lo. Isso me dá esperança, sim ou não? Isso é melhor do que simplesmente acreditar que o universo conspira a meu favor. Um universo impessoal. Quem é esse universo? Que negócio é esse?
A pessoa prefere confiar numa coisa etérea desse jeito do que numa pessoa. Uma pessoa divina que habita em você. Então, o plano de Deus é que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho. É repartir a sua glória conosco. Gente, presta atenção no que significa isso. Quando o texto diz que Ele nos glorificou, o que quer dizer isso? Significa que Deus dividiu a sua glória conosco. Ele repartiu, Ele transmitiu, Ele comunicou a sua glória. Ele vai colocar em nós uma parte da sua glória. É isso que nós vamos experimentar na eternidade. Amém? É isso que você experimenta já, quando o Espírito de Deus age na tua vida e você é transformado. É Deus colocando em nós algo que de nós mesmos nós não tínhamos. Quando Deus derrama dons sobre a tua vida e através de um dom do Espírito Santo você abençoa alguém, o que é isso? É Deus em você. É Deus comunicando, compartilhando a sua glória conosco. É isso que significa quando diz que Ele nos glorificou. Então, Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca descansa. Deus nunca se ausenta. Quer repetir comigo? Deus nunca é pego de surpresa. Deus não descansa. Deus não se ausenta. Ele está presente, Ele tem planos, Ele tem propósitos e Ele vai cumprir cada um deles na sua vida. Amém? Não existe chance de que algo aconteça e Deus diz assim, puxa, não tinha pensado nisso, olha lá. Ou aparece uma armadilha na sua vida e Deus fala assim, e agora? O que eu faço? Deus não pode dizer assim, meu Deus, como a gente diz. Ele não tem surpresa. Ele não tem problema, gente. Quando Ele tem planos, Ele cumpre, porque Ele tem o poder para cumpri-los cabalmente. Ele nunca desiste de nos abençoar. Os sofrimentos não significam que Deus deixou de nos abençoar. As provações não significam que Deus está ausente da tua vida. As dificuldades não significam que Deus não te ama mais. Simplesmente nós passamos por essas coisas porque estamos em um momento, em uma fração de tempo em que o mundo caído traz consequências para a nossa vida. O pecado traz consequências para a nossa vida. E por isso as coisas aqui muitas vezes são difíceis, mas isso não significa que Deus tenha deixado o seu propósito. Veja bem, alguém aqui gosta de sofrer? Fora os corintianos? Ninguém gosta de sofrer, gente. Eu não gosto de sofrer, mas todo sofrimento é mau. Veja o que a Bíblia diz sobre o sofrimento. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Até os sofrimentos produzem coisas boas para a nossa vida. Produz perseverança. Em Filipenses 1,12 diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo foi preso e ele diz assim, sabe de uma coisa? Foi bom. Estou sofrendo? Estou, porque cadeia não é bom. Mas contribuiu para a pregação do Evangelho. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Provação. Alguém gosta de provação? Acha a provação uma coisa legal? Eu não gosto. Eu sei que a Bíblia diz que é bom, mas se eu disser que eu gosto, eu estou mentindo. Mas mesmo a provação, que não parece uma coisa agradável, a Bíblia diz que é boa. Contribui para o propósito de Deus. Então está lá, Tiago 1, 2 e 12. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. E depois diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então provação é bom, gente. Contribui para que o propósito de Deus seja cumprido. Deus não deixou de te abençoar quando você é provado. Deus não deixou de te abençoar quando você passa por algum sofrimento. E até mesmo disciplina. Quem é que gosta de disciplina aqui, gente? Primeiro que disciplina só vem se você pecou. Já não é uma coisa boa. E ser disciplinado não é agradável. Mas até a disciplina significa que Deus não desistiu do seu propósito, porque Ele só disciplina aquele filho que Ele ama. Amém? Então,
lá em Hebreus, por exemplo, 12:11, diz isso. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Não parece ser motivo de alegria. Puxa, Deus está me disciplinando. Não é motivo de alegria. Era melhor eu não ter pecado, eu não precisar da disciplina, ok? Mas se eu estou sendo disciplinado, significa o seguinte. Olha o que o texto diz. Mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então eu quero dizer para você, até essas coisas que parecem duras nos nossos dias, que a Bíblia mesmo diz que não são motivo de alegria aparentemente, significam que Deus não desiste do seu propósito. Você foi chamado. Deus, na eternidade, planejou coisas. Ele sonhou com coisas, e os sonhos de Deus não vão ser frustrados. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Você foi predestinado para estar na glória com Jesus e desfrutar da plenitude da presença de Deus, totalmente livre de qualquer influência do pecado, totalmente livre de qualquer ação do diabo, porque o diabo vai ser lançado no inferno. E você vai desfrutar eternamente da presença de Deus. Amém? Então, essa mensagem chama-se esperança viva. Porque não é uma esperança que vai ser frustrada, não é algo só para nos enganar, para nos iludir por um tempo. Não é na volta a gente compra, não. É uma esperança viva. Não nos ilude, não diz que não vai ter problema, não diz que não existe luta, não diz que não vai existir provação. Mas garante que durante essa vida aqui você tem a presença do Espírito Santo para te acompanhar todos os dias. Você tem a intercessão do Espírito, você tem um propósito eterno e você tem uma visão da eternidade. Deus vai cumprir tudo o que Ele planejou para a sua vida. E você pode ser feliz e ter esperança em todas as etapas da vida. Se você é um adolescente, você é um jovem, uma criança e está servindo a Deus, você sabe que você tem um caminho inteiro para seguir. Se você já está lá no finalzinho da vida, você sabe que não tem muitos anos mais, glória a Deus, você está mais perto ainda do que os outros. Sempre é uma visão de esperança. Você nunca deve ter no seu coração uma visão de tristeza, uma visão pessimista. Sabe, olhando para as notícias, o que vai ser desse mundo? O que vai acontecer depois disso tudo? Como é que vai ser a humanidade daqui a 10, 20 anos? Não precisa ter medo de nada. Deus preparou para você um futuro abençoado. Amém? Vamos orar. Eu queria orar a Deus pela sua vida. Eu quero fazer um convite, em primeiro lugar. A maioria de vocês aqui já entregou sua vida a Jesus algum dia, já fez uma oração pedindo para Jesus entrar no seu coração. Aqueles que estão nos vendo pela internet, em qualquer momento, você também pode entregar sua vida a Jesus. Essa esperança viva, essa glória eterna que nós vamos viver, essa visão da eternidade, essa certeza de que Deus está presente, ela só acontece a partir do momento que você tem um encontro com Jesus. É preciso convidar Jesus para entrar na nossa vida. É preciso entregar a vida para Ele. Ele não vai obrigar-nos a viver para Ele. Ele não vai obrigar você a ser um cristão. Você precisa dizer, Senhor, eu quero. Mesmo que você tenha durante a tua vida sempre crido em Deus, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. É a sua entrega. Você tem que saber que um dia você disse, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero ser salvo, perdoado dos meus pecados. Eu creio que Jesus me salvou. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu quero viver para Ti. Se você quer ter comunhão com Deus, se você quer se relacionar com Deus, você precisa muito mais do que uma religião. Você precisa de um encontro pessoal com Jesus. E se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, você quer fazer uma oração simplesmente dizendo assim, Jesus, a minha vida é Tua, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Levante a sua mão para que eu ore por você. Se você aqui quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer entregar o seu coração a Jesus, levante a sua mão. Glória a Deus. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus?
quer entregar seu coração, quer fazer uma oração de entrega, dizendo: Jesus, a minha vida é tua. Levante a sua mão para que eu ore por você. Alguém mais? Glória a Deus por essa vida. Faça essa oração comigo. Você que está vendo aí pela internet, coloque aí o seu celular nesse QR Code para que a gente entre em contato com você. Mas faça essa oração comigo agora. E diga assim: Senhor Jesus, eu creio no teu amor maravilhoso. Eu creio que na cruz o Senhor morreu por mim e que os meus pecados foram perdoados. Pelo teu sangue eu recebo a purificação dos meus pecados. Eu convido o Senhor para entrar na minha vida, para ser o Senhor da minha vida, e de hoje em diante eu quero viver contigo. Eu quero que o teu Espírito habite em mim e me guie em todos os meus passos, para que um dia eu esteja face a face contigo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar cada vida aqui diante do Senhor, pedir que a tua bênção seja sobre nós, que o teu Espírito venha quebrar toda a limitação do nosso entendimento, para que nós não estejamos olhando para a vida de um ponto de vista natural, para que nós não estejamos olhando para a vida como os que estão lá fora e não te conhecem. Nós temos uma visão espiritual, nós temos uma visão da eternidade. O teu Espírito habita em nós, o teu propósito vai ser cumprido, e por isso nós temos uma esperança viva. Então eu quero declarar sobre todo aquele que hoje estiver com o seu coração entristecido pelas dificuldades que está passando, todo aquele que talvez esteja desanimado, talvez confuso diante de problemas que não sabe como serão resolvidos, quero declarar que a tua bênção está sobre as nossas vidas, Deus. Quero declarar que o Senhor nunca é pego distraído, como se não soubesse o que está acontecendo. O Senhor sabe de tudo que está presente na nossa vida, o Senhor conhece o nosso futuro, o Senhor tem os caminhos que para a gente parece não existir. Se não existe uma porta, o Senhor pode simplesmente criá-la, não somente abrir, mas o Senhor cria portas onde não existem. Então o Senhor é o Todo-Poderoso e é em Ti que nós descansamos. Derrama a Tua bênção sobre cada um dos Teus servos nessa manhã. Derrama a Tua bênção sobre a nossa vida no nome de Jesus, para que nós tenhamos sempre uma esperança viva. Amém.